Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é pavê mousse de amendoim. Essa sobremesa é muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos para os ingredientes. Os ingredientes são uma lata de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 500 gramas de amendoim torrado e moído, um pacote de biscoito, gelatina incolor e 100 ml de água, ou seja, aquele copo pequeno, meio copo pequeno de água para hidratar a gelatina. Então, nós vamos para o preparo. Primeiro, coloque o amendoim no forno pré-aquecido em 180 graus para torrar, tá? Por aproximadamente 15 minutos. Observação, vende-se o amendoim já torrado, já descascado, tá? Mas se você quiser, você pode torrá-lo e é prático, é fácil. E a casca ela solta depois com facilidade. Deixa esfriar um pouquinho, né? Aí tirando a casca, depois você vai bate no liquidificador, como você está vendo aí no seu vídeo. Aí depois que você bater no liquidificador, é para ficar nesse ponto que eu vou te mostrar. E você vai pegar e vai dividir, tá? Porque uma parte vai ser para colocar na massa e a outra parte vai ser usada como cobertura, tá bom? Então, você vai bater no liquidificador e depois você vai reservar, né? Mas vai dividir em 2 partes, tá? E vai ficar nesse ponto exato aí que você está vendo, ó. Nesse ponto aí. É simples, muito simples de fazer. Algo é rápido, tá? Aí depois que você preparou o amendoim, já está torrado, moído, reserve. Aí nós vamos agora para a segunda etapa. Você vai colocar no liquidificador o leite condensado, tá? Vai bater, né? O leite condensado com o creme de leite, tá? As 2 caixinhas de creme de leite. Aí você vai bater no liquidificador. Aí depois que você bater as 2 caixinhas, né, no liquidificador, você vai colocar o amendoim, tá? O amendoim torrado. Aí bateu, aí você vai agora acrescentar a metade, tá? A outra metade fica reservada. Aí você colocou o amendoim torrado, tá? E também você bater rápido também, né? Nada demorado não, é só para dar aquela misturou, você viu que já está misturado, aí depois você já pode desligar o liquidificador. Aí depois disso, qual vai ser a terceira etapa? A terceira etapa vai ser a gelatina, né? E nós vamos ter que hidratar a gelatina. Aí como fazer isso? Numa xícara, tá? Para ficar mais fácil, pode até levar no micro-ondas também se você quiser. Mas numa xícara, você vai colocar a gelatina incolor. Colocou a gelatina incolor na xícara, aí você vai esquentar uma água, né? Deixar, né, morna. Se ela passar um pouquinho, né, ferver um pouquinho, não tem problema não. Aí você vai colocar essa água, tá vendo? Como você tá vendo aí no seu vídeo. Aí você vai colocar no copo e você vai, com a colher, você vai, para poder dissolver essa gelatina nessa água, tá? Aí dissolveu, ó, misturou bem, dissolveu na água, aí você vai acrescentar, tá? Essa gelatina, juntamente com os outros ingredientes que já foram batidos, né, no liquidificador, tá? Aí você pergunta, mas para que a gelatina? Porque ela dá consistência, né? Não fica aquela coisa, vai dar mais consistência, depois quando até mais rápido, entendeu? Aí vai ficar mais firme e continua macio, né? Senão fica muito líquido, aí ela não vai criar aquele ponto exato. Então a gelatina já ajuda a dar aquela consistência na massa. Aí tal, colocou a gelatina, bateu também rápido também. Tá vendo como é que é algo simples, prático de fazer? Aí pronto, colocou. Aí o que você vai fazer? Você pode colocar em taças, ou eu procurei um refratário de vidro, né? Como você está vendo aí, coloquei. Aí eu coloquei primeiro uma camada, né? Com esse líquido, né? Que foi batido, esse mousse. Aí você vai acrescentar, você vai colocar o biscoito, né, arrumadinho, como você está vendo aí, e você vai entornar, né, esse líquido por cima, tá? Aí depois você vai colocar outra camada
né, de biscoito, que aí são duas camadas. Esse biscoito que você está vendo aí em cima já é a segunda. Aí você vai dizer assim, ah, mas missionária Regina ficou o biscoito aparecendo. Não, a proposta é essa mesmo. Não fica preocupada que no resultado final isso não vai aparecer, tá? Porque quando você coloca o biscoito, ele vem para a superfície. Então, não fica preocupada. Por isso que depois você vai colocar essa cobertura de amendoim torrado, né, moído e torrado, e no final você vai ver que quando você for comer, você nem aparece, tá vendo? Olha só, aqui já está pronto. Foi para a geladeira, tá? Ficou aproximadamente, no mínimo, umas 6 horas na geladeira, para poder pegar uma consistência boa, tá? De 4 a 6 horas, tá bom? De 4 a 6 horas. Aí você vai, depois, olha como é que fica, olha o ponto que ele fica. Você não vê aquela questão do biscoito estar em cima, porque fica tudo bem, sabe? Fica macio, fica gostoso, saboroso. Tá uma receita deliciosa. Se você quiser, você não acrescenta o biscoito. Aí não vai ser mais um pavê, vai ser um mousse de amendoim. Tá vendo? É uma receita que dela você pode fazer outra receita. Muito fácil, muito simples de fazer. Então tá aí esse mousse, esse pavê mousse de amendoim, né? Muito fácil, muito simples de fazer. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 145, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que invocam e que o invocam em verdade. E eu achei assim interessante essa palavra, esse versículo, porque nós vemos hoje em dia uma palavra que está muito em evidência, que é a solidão. Pessoas que se sentem só. Mesmo, muitas vezes, uma família numerosa, né, trabalho, mas se sente só. E aqui o salmista, né, ele diz assim, ó, perto está o Senhor, né? Davi aqui, ele diz assim, ó, perto, o Senhor não está longe, né? O Senhor não está distante, mas ele está perto, mas daqueles que invocam, ou seja, daqueles que falam com ele, daqueles que buscam a ele. E ele diz assim, ó, e de todos os que invocam, mas em quê? Em verdade. Quando nós nos colocamos diante de Deus, com um coração sincero, apresentando, colocando diante de Deus a nossa realidade, seja ela em que área for, Deus se agrada dessa sinceridade, Deus se agrada dessa verdade, porque Ele é verdade. E também não tem nada que a gente consiga esconder de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Não tem como a gente omitir algo do Senhor, porque Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Então, quando nós chegamos a Ele com verdade, com sinceridade, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, ele fala isso né, com convicção. E Deus se agrada quando você chega a Ele e que você desabafar, conversar com ele, não aquela coisa, sabe, decorada, não, mas ser sincero, conversar, pai, olha, estou cansada, está passando por isso, está acontecendo isso. Pode ter certeza que você não vai estar sozinha. Seja a situação que for, seja a circunstância que for, Deus vai estar contigo e vai estar agindo por você e vai estar te direcionando. E Ele se agrada quando a gente chega a Ele, quando a gente conversa, quando a gente se derrama, ou seja, a gente abre o nosso coração para Deus. Então é isso aqui que o salmista estava dizendo, ó, perto está o Senhor de todo, não é de alguns, um grupo selecionado, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. De todos aqueles que invocam Ele, mas que invocam em verdade. Porque tem pessoas que muitas vezes a gente, que chega diante de Deus, mas não vai com o coração sincero, não vai com o coração verdadeiro. Né? Não age com transparência, mas Deus vê tudo. Então é importante que quando nós formos falar com o Pai, da gente chegar, Pai, olha, está acontecendo isso, estou passando por essa situação, não sei o que fazer, me dá uma direção, me orienta, Senhor, estou me sentindo fraca, Pai, me fortalece, e pode ter certeza que Ele vai estar te fortalecendo, Ele vai estar respondendo às suas orações,
Ele vai estar agindo por você, te dando realmente o direcionamento, porque ele está perto daquele que invoca, ele está perto daquele que invocam a ele em verdade. Então, que você possa invocar, buscar, falar com o Senhor, derramar o seu coração diante de Deus. Tenha certeza que você não está sozinha, você não está sozinho, Deus está contigo e Ele tem cuidado de você. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.